comunidade é uma população que vive num local ou região ligada por interesses comuns, onde estudam, trabalham e é justamente pensando na comunidade que a economia local ganha força. Esse conceito nada mais é que fortalecer a economia, gerar empregos ali na comunidade. Este, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E para falar deste assunto, eu recebo aqui no estúdio o gerente regional do Sebrae São Paulo, Paulo Sereda. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite e à disposição de vocês. É isso. E lembrando que a TV Câmara, né, gente, preza pela acessibilidade e tem um conteúdo 100% traduzido em Libras. Quem vai estar com a gente no programa de hoje é a Tamires Caetano, o Luiz Fernando e também a Mayra. Eles vão se dividir aqui ao longo dos blocos. Então, bem-vindos mais uma vez e sigamos juntos durante todo o programa. Paulo, é exatamente isso. Qual que é o conceito? A gente sabe que economia local é um tema muito amplo, né? E vários outros subtemas, eles estão diretamente envolvidos. Explica pra gente esse conceito, de fato. Fugindo da definição acadêmica, tornando a linguagem um pouco mais palatável, né, para o público que de repente não tem tanta intimidade com a economia, não difere muito do que você definiu enquanto comunidade. A economia fala sobre toda a sistemática de geração, distribuição de renda, riqueza, ato de consumo, tudo aquilo que acontece no dia a dia da vida das pessoas, nas trocas, nas compras, nas movimentações, e isso fala sobre a economia local, que é ali uma pequena fatia, um microcosmos daquilo que você tem de uma região, ou de um país, ou do mundo todo. O recorte é que você coloca nos limites de uma determinada região e você analisa os fatores, os agentes que ali circulam nos sistemas de troca, geração de renda, compra, trabalho, naquela região geográfica determinada. E, Paulo, é interessante que é um conceito que muitas pessoas, eu acho que ainda não tem tanta familiaridade. Se você perguntar na rua, por exemplo, talvez muita gente não saiba responder o que é. Mas todo esse conceito, ele é bem antigo, né? Assim, da comunidade conseguir ser inserida, se ajudar também. Bem, desde os primórdios da sociedade, desde quando a relação entre as pessoas era a troca, o escambo. Eu cultivo alguma coisa e eu troco por uma outra coisa que eu preciso num determinado microcosmos, ali região onde eu vivo. Uma tribo que não tem moeda circulante realiza trocas, realiza atividades que vão ao encontro da necessidade de sobrevivência que eles têm. Isso entende-se também como uma atividade produtiva e pode ser enxergado determinado como uma economia local. Então, todas as atividades, ainda que eu não tenha nenhum tipo de geração de renda, ainda que eu esteja fora de quem recebe algum salário fixo e eu esteja trocando alguma coisa por outra, eu faço parte do sistema econômico ali determinado, desenhado onde eu estou. Paulo, parece, para a gente explicar melhor, pode parecer óbvio, mas vamos deixar claro. Então, o dinheiro, ele não necessariamente é a única moeda de troca nesse contexto, né? Dentro da economia, essa definição da moeda como meio circulante demanda muito tempo de teoria econômica, mas é basicamente isso. Se eu pegar uma localidade onde não tem moeda, impresso, não tem o Banco Central, as pessoas produzem e trocam entre si. Naturalmente vai surgir algum tipo de mercadoria que todo mundo aceita para trocar por outras. O dinheiro, ele tem essa função, como se fosse uma mercadoria que eu troco por qualquer outra, ele é aceito por qualquer outra. Isso quando eu tenho papel moeda que já está sendo substituído por Pix, meios eletrônicos de pagamento. Mas é essa a ideia, eu troco o meu trabalho com determinada fatia de renda, determinada em quantidades monetárias de dinheiro que eu tenho no país, e depois eu pego uma fatia disso, eu troco por arroz, por feijão, por transporte público, por pacote de streaming, eu troco isso que eu recebi por outra coisa que é aceito no mundo todo, e aí tem todo um sistema cambial complexo que chega na sociedade complexa que hoje nós temos e que vivemos. E quais setores, né, são muitos setores envolvidos, cita pra gente alguns exemplos para o pessoal de casa conseguir até visualizar um pouquinho mais. Um exemplo de troca, de geração de renda? Dos setores, né, que são diretamente envolvidos, né, quando a gente fala de economia local também, para o pessoal conseguir visualizar. Aqui, em São José dos Campos, amplo, que né? é uma cidade
bastante complexa, pujante, grande, e que ela quase que determina uma região metropolitana, onde você tem cidades ali com divisa, é difícil você saber onde você está quando traçar de uma para outra, você tem todas elas em cadeia produtiva, você tem agronegócio, você tem a indústria de base tecnológica, você tem a indústria metalmecânica, você tem o comércio varejista em toda a sua extensão, de todos os tipos, online e físico, todo tipo de prestação de serviço. Todo mundo que nessa região, ele de alguma maneira trabalha para gerar sua própria renda, formalizado ou não, ele faz parte do sistema econômico local. Aquele que cata reciclados para vender, para depois comprar alguma coisa, ele faz parte desse complexo, desse sistema econômico que nós estamos inseridos. Assim como aquele empresário, que a sua empresa já cresceu muito, ou aquela multinacional que está na localidade fazendo o seu ato produtivo, exportando, trazendo riqueza, gerando riqueza, pagando salários que vão ser trocados aqui nessa região onde nós estamos. Sem dúvida. Bom, para a gente complementar o nosso bate-papo, além do Paulo, que está aqui com a gente no estúdio, a gente vai conversar também de forma remota com o presidente do Sincomércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista aqui da cidade, o José Faria. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado, Daniela. Obrigado. Uma boa tarde também para o Paulo Cereza. E é um prazer estar falando com vocês pela primeira vez. Eu admito até que na manipulação desse instrumento que está na minha frente, eu sou meio lerdo, mas estou aprendendo, viu, Daniela? Estou aprendendo. E o Paulo me conhece, ele vai ter a paciência, e você também, eu acredito, viu? Tá tudo certo. Eu estou às ordens de vocês para o que vocês acharem que deve ser discutido dentro da minha capacidade e competência, eu vou responder tudo certo. Mesmo que alguma coisa possa até deixar você ou o Paulo triste, mas é uma franqueza que eu não queria ter, mas eu tenho, viu? É isso, está tudo certo, está tudo em casa. A gente teve recentemente, né, uma pandemia onde muitos setores, muita gente foi afetada, e aí a gente percebe, né, essas pessoas, né, os pequenos mesmo empreendedores, as pessoas que não têm grandes negócios, que foram os primeiros que sentiram, né? Foi realmente uma queda muito grande para muitos setores, pessoas de diferentes níveis, mas de fato o pessoal, né, micro, pequenos empreendedores, o pessoal que está ali começando, de fato, que foi mais afetado, não é mesmo? Daniela, na verdade, os grandes também sofreram, mas não sofreram tantos quanto os pequenos. Foi uma fase difícil para a gente conseguir superar. Felizmente, nós estamos superando ainda e podemos esperar que tão próximo, tão logo, a gente tenha um movimento mais ágil e com mais dinheiro correndo. Você sabe que a dificuldade está para todo mundo, não só para o comércio varejista de um modo geral, como também para a indústria, muitas delas em alguns setores, e outros tipos de comércio. Nós estamos aqui lutando com isso e percebemos que o comércio já começa a recuperar. Isso nos deixa muito felizes, porque a cidade aqui, do varejo aqui de São José, é muito grande. As lojas são variadas. Muitas lojas trabalham com artigos diferentes e valores também mais altos ou mais baixos. E nas dificuldades que existem, nós sempre procuramos interagir a favor deste ou daquele, orientando deste de uma maneira ou de outra maneira, para que eles possam superar todos esses momentos que estão vindo na nossa frente. Na verdade, nós não podemos desistir e ficar numa apatia total. Isso não é do controle, não é do hábito do comércio varejista e dos empresários do comércio varejista de um modo geral. Nós estamos sempre lutando. Na verdade, somos sempre os primeiros setores a serem já atingidos. E aí a gente vai superando de uma forma ou de outra. É isso.
José, o fortalecimento dessa economia local, né, acaba também valorizando mais, aí a gente está falando de locais, áreas da cidade também acabam sendo valorizados, né, com esse fortalecimento da economia local. Exatamente. O setor é importante, né? A gente tem setores da cidade com um valor comercial maior do que outros. Tem outros mais distantes ainda da gente, também tem o volume dele de vendas de um tipo de, talvez, uma mercadoria diferenciada do que a gente pode achar no centro. Mas, de um modo geral, quando a gente olha a cidade de um modo completo, ela tem tudo que se precisa aqui. Tudo do comércio varejista que você precisar, você acha. É moda lançada atualmente, é mais antiga, é artigo melhor ou inferior, e os preços nossos do comércio de São José sempre é competitivo com outras áreas e outras cidades. Isso nós temos certeza. É isso, José. Agora vamos voltar aqui para o Paulo. Paulo, a economia local é um conceito muito amplo, como a gente já falou na nossa introdução aqui do programa, e está relacionado a diversos setores. Economia local e economia criativa são termos que muitas vezes ainda confundem. Qual que é a relação de fato? Não é exatamente a mesma coisa? Antes de responder, não poderia deixar de cumprimentar meu amigo Faria, e que honra estar compartilhando esse espaço. Tem muito conhecimento, muita experiência, a gente tem muito a aprender com todo o histórico e todo o conhecimento do seu Faria. Uma honra estar aqui com ele. Debate plural hoje, Diácono. A economia criativa é um nome que foi dado para todas as atividades que têm a ver com o ramo das artes e da cultura. Então, dentro da economia criativa, cabe aquele que está vendendo escultura, artesanato, o artista de teatro, o músico, o produtor de games que entra na tecnologia. Então, todo mundo que está produzindo alguma coisa dentro desse ramo que envolve criatividade, arte, um olhar para o belo, que rompe com a estrutura tradicional de geração de riqueza e produção, é enquadrado dentro dessas atividades. Isso tem um potencial de crescimento muito grande. Tem iniciativas estruturadas dentro de São José dos Campos, como é também incubadora de economia criativa, e é importante isso. Porque muitas vezes, com baixo investimento, quando você fala, por exemplo, de figureiras, com baixo investimento você pode gerar renda, gerar riqueza, que vai tirar a gente de uma situação de vulnerabilidade social. E isso promove o desenvolvimento da economia local. São José tem sim uma vocação para isso, tem um olhar para isso, e hoje é muito importante, principalmente porque rompe fronteiras. Quando eu entro na produção artística de vídeos ou até de games, eu estou trabalhando não só aqui, mas eu estou trabalhando no mundo todo. E se alguém na Rússia compra algum link de um game que eu desenvolvi e me paga por isso, esse recurso da Rússia vem aqui circular no território onde a minha empresa está inserida. E é importante, né, um investimento, isso, que o debate ele seja mais disseminado, né, quando a gente fala de economia criativa, economia local, para que a gente tenha também o poder público diretamente envolvido nesse debate, né, políticas públicas. Eu queria até citar um exemplo, gente, global, olha só, na Coreia do Sul, o governo criou um departamento de K-pop, que é um estilo musical, né, que ganhou o mundo, né, está fazendo muito sucesso, inclusive movimenta mais de 4 bilhões de dólares, então olha só, é muita coisa. E o Ministério da Cultura de lá, eles criaram um departamento de K-pop, né, para discutir mais sobre esse tema. É bastante interessante, né, que o poder público esteja diretamente envolvido nisso, e é um investimento que acaba voltando, retornando para todos, né? Retorna. Se você pegar outro exemplo, que é a indústria cinematográfica americana, quantos bilhões de dólares são gerados através da venda de filmes, de imagem? E ali isso tudo envolve arte, economia criativa. O K-pop, eu não sou muito público consumidor disso, mas minha filha é. E ela adquire, ela compra, ela visualiza, e toda vez que ela consome esse conteúdo, ela está num ato de consumo entrando na economia formal. Então, produz-se riqueza, produz-se desenvolvimento para a localidade, e precisa de um olhar atento para isso. Agora, só o poder público local não é suficiente para que a gente se torne competitivo no mercado global.
É necessário que a gente tenha políticas públicas, não só de incentivo à cultura, como também tributárias, que nos permitam competir em pé de igualdade com esses outros países que são muito mais agressivos na tomada, na ocupação de mercados globais, né? E aí eu trago riqueza para cá. Toda vez que eu consumo alguma coisa que não é gerado aqui no Brasil, eu estou gerando riqueza onde ela foi concebida, onde ela foi gerada. E toda vez que alguém consome alguma coisa que foi gerada no Brasil, a gente está trazendo riqueza para a economia local e desenvolvendo a nossa localidade. Uhum. E é interessante a gente pegar esses exemplos mesmo, porque a gente falou um pouco da questão cultural, né, da arte. Aqui no Brasil, em outros lugares, mas vamos falar da nossa realidade, ainda não é visto com bons olhos muitas vezes, né? Mas a gente tem que pensar nesse lado também do capital da coisa, né? Que muitas pessoas são envolvidas direto ou indiretamente, então são cases que a gente pode usar como referência também, né? E mudar nossa realidade nesse sentido aqui também. Há uma discussão muito grande nisso. Eu vou me permitir entrar um pouco nisso porque eu sou músico, então eu vivo nesse ambiente cultural. Então tem a arte pela sua expressão mais pura, que talvez não possa e não deva ser contaminada pela visão capitalista do consumo, porque aí eu acabaria abrindo mão de algumas coisas que são importantes na concepção dessa arte, simplesmente para ter ali o ato do consumo, ganhar mercado, ganhar dinheiro, né? E tem uma arte também que eu posso e devo produzir pensando justamente nessa competitividade, no mercado que vai trazer mais riqueza. Então cabe espaço para tudo dentro disso, mas o artista em si, na sua essência, ele não tem esse pensamento capitalista, esse pensamento administrativo, esse pensamento do ganhar dinheiro, sem nenhuma crítica a nada, nenhum juízo de valor. Mas se eu quero, como artista, ganhar mais recursos para poder consumir mais, ou ter uma vida financeiramente melhor, eu preciso mudar meu modelo mental e começar a raciocinar na oferta da minha arte, atendendo às expectativas de um público-alvo que eu tenho. Então eu consigo entregar mais. E aí envolve conceitos de gestão, de empresa mesmo, administração financeira, mercado, organizar melhor sistemas produtivos. Tem duplas sertanejas em que os músicos ali, os artistas, têm essa visão empresarial, eles criam verdadeiros complexos econômicos de geração de mais música, de mais duplas no mercado fonográfico, que envolve aí o ambiente das artes. Posso discutir, de repente alguém que está nos assistindo não gosta do estilo sertanejo, mas tem muita gente que gosta e a produção toda é feita conforme o mercado-alvo, o público-alvo que existe. Sim, sem dúvida. Paulo, a gente tem aqui, que é muito regional nosso, o bolinho caipira, e várias pessoas, várias famílias, elas são diretamente, indiretamente afetadas, né, financeiramente falando. Muitas famílias, inclusive, sobrevivem, né, dessa comida típica aqui do Vale do Paraíba, né, que ainda tem essa rixa São José Jacareí, né, mas enfim, a gente deixa para lá. O bolinho caipira, inclusive, que é patrimônio cultural e gastronômico aqui em São José dos Campos, ele se adequa no conceito de economia local, economia criativa. É um exemplo que a gente pode trazer também para a nossa realidade? Sem dúvida, em economia local, ele é típico, ele tem uma história, por isso que ele é um patrimônio cultural. Ele existe aqui conforme uma cultura que foi surgindo, conforme uma história que pode ser contada e que chega, que é uma delícia. Eu estou aqui há um ano, não tinha experimentado, realmente é uma delícia o bolinho caipira. É uma forte ameaça à dieta, inclusive, né? Quer dizer, é muito difícil comer um só. E ele tem um porquê de ser, tem uma história. Quando eu conto a história do bolinho caipira para quem não conhece, por que que ele é da região, por que que ele tem aquele formato, por que que tem sabores, por que que é típico, inclusive a rixa, eu estou criando algo em torno de um tangível que é o bolinho, que envolve essa coisa da cultura, da arte, do turismo, da experiência. E eu entro não só em economia criativa, como turismo, cultura, uma série de outras possibilidades. Aí eu passo a não vender somente o bolinho, que é uma delícia, mas eu vendo toda uma história em volta disso, que a gente vai repetindo e vai contando, né, e vai trazendo pessoas para experimentar, para entender isso. E vai propagando, né? Vai propagando. Essa cultura, é o mais importante. Bom, a gente vai para um rápido break, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente retorna e continua esse bate-papo tão interessante, né, sobre economia local. Voltamos já já.
De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre economia local. E aqui comigo no estúdio eu estou recebendo o gerente regional do Sebrae São Paulo, o Paulo Sereda, e de forma remota estamos conversando com o presidente do Sincomércio aqui da cidade, o José de Faria. Bom, a gente tem alguns dados aqui de um panorama geral. Olha só, em 2023, o Brasil registrou a abertura de mais de 800 mil micro e pequenas empresas, segundo o próprio Sebrae, uma alta de 6,62% em relação a 2022. Antes da gente falar o restante, você quer fazer um comentário, Paulo, em relação a isso? Um número considerado positivo, né? Poderia ser melhor? Como que você avalia esse contexto? Positivo ou negativo, eu acho que não dá para fazer uma análise disso. Porque desses 800 mil, tem muita gente que foi para essa atividade de MEI. A grande maioria desses 800 mil são MEIs, aquele que fatura até 81 mil reais, faturamento bruto ano, individual. E esse pessoal acabou abrindo alguma coisa pela necessidade, por não conseguir emprego, por não conseguir se recolocar no mercado de trabalho ou porque precisa complementar a renda da família que é insuficiente. E aí ele formaliza, esse pessoal formaliza sem muita estrutura, sem pensar muito no negócio. E aí o risco de ficar pelo caminho acaba sendo grande, é bem maior. Você não tem essa estrutura, né? Vai fazendo. Toda vez que a economia dá uma balançada, você atravessa momentos de um pouco de recessão, você tende a ter um crescimento nesse número, que também abre e fecha muita gente no ciclo do ano, né? Mas vem crescendo sim o número de pessoas que se formalizam enquanto MEI, pelos vários motivos que existem. Um deles é porque também amplia a terceirização, tem aumentado a maneira como o trabalho está vinculado. E repercutindo, né, você falou da quantidade, da abertura de MEI, aqui em São José dos Campos, olha só, a gente tem um dado, em 2019 foram abertos quase 35 mil, e aí em 2024 a gente tem até o momento 74.472, então um aumento de 114%, né, um aumento considerado satisfatório. E aí a gente tem aqui o top 5 de representatividade, né? Cabeleireiros, manicures e pedicures, de forma geral, promoção de vendas, preparação de documentos e serviços para apoios administrativos, comércio varejista e artigos de vestuário e acessórios e também transporte rodoviário de carga, que são aí os top 5 que chamam a atenção, né, nesse sentido. Requer baixo investimento. Transporte rodoviário de carga entra muito pessoal da entrega rápida, do delivery, né? Os aplicativos estão começando a exigir que eles sejam MEIs, então amplia muito o pessoal que formaliza. E as outras atividades você requer baixo investimento. Com pouco investimento em recursos, você não precisa ter uma estrutura enorme. Você tem hoje serviço de manicure, pedicure, cabeleireiro, que pode ser feito a domicílio, ou se consorciam em salões e aí dividem um espaço, ou até alguém, dentro da legislação do salão parceiro, acaba abrindo espaço para outros prestadores estarem ali dentro. O varejo também, mais tradicional, num aperto eu consigo ir a algum grande centro, comprar algumas coisas e começar a comercializar. Agora, não importa a atividade, por mais simples que seja, você abrir uma empresa, você tem um CNPJ e você precisa aprender a administrar esse CNPJ, conhecimento de finanças, de mercado, de redes sociais, para que você seja competitivo. Senão, pode ser que você tenha muita dificuldade na gestão, na geração de renda e alcançar o sonho e objetivo que você tinha quando formalizou o negócio. Paulo, rapidamente, para a gente passar para o José, como que está a abrangência do Sebrae nesse sentido, né? As pessoas procuram, muita gente, vocês percebem que ainda não tem a noção do quão pode ser benéfico essa consultoria, ainda é um desafio conseguir chegar em cada vez mais, né, um número maior de pessoas. A gente gostaria de ser mais demandado. Temos bastante demanda, nós temos projetos estruturados, como estão fazendo com o Sincomércio aqui em São José dos Campos, que é o programa Loja do Futuro, em que a gente leva conhecimento especificamente no ambiente digital, inteligência artificial para a empresa do comércio varejista tradicional. São uma parceria com a Sincomércio, aqui com o Sindicato do Comércio Varejista aqui em São José dos Campos, parceria, projeto no estado todo com a FEComércio. Com os MEIs, eles nos procuram muito para imprimir documento, para poder recolher isso não só no escritório regional, como nos nossos pós-atendimento, nos 18
18 municípios que nós atendemos aqui na região. A gente gostaria muito que nos procurasse para melhorar a sua capacidade, melhorar o seu conhecimento em gestão. E aí, quando nós começamos a atender com um pouco mais de tempo, de sala de aula, de conhecimento estruturado, as pessoas tendem a não procurar tanto, que é um erro, porque tem muita empresa grande que paga caro por esse tipo de conhecimento, que o Sebrae coloca à disposição de quem é pequeno, muitas vezes de maneira gratuita, você adquire, ninguém pode te tirar e sempre vai expandir a sua capacidade de enxergar o seu negócio. Sem dúvida, né? O conhecimento é fundamental e algo que ninguém pode, né, tirar da gente, é importante investir. Bom, a gente vai voltar agora então com José de Faria, que é do Sincomércio aqui de São José. José, a gente comentou sobre esses dados aqui de São José dos Campos, né? O número de MEI, a gente viu um salto de mais de 100%, 114%, mais precisamente. É bastante interessante, né, para a nossa realidade aqui local. Na verdade, são muitos que estão começando e precisam de mais informações, todas do comércio varejista, como é que funciona isso, aquilo. Às vezes, a orientação jurídica também, nós temos aqui 5 advogados à disposição deles, a qualquer momento do dia eles estarão dispostos. Então, a gente procura abranger também essa categoria. À medida que o tempo vai passando, eles vão se fortalecendo cada vez mais, vai aumentando e o sindicato, junto com eles, vai se fortalecendo. Nós temos hoje um carinho muito grande por eles, procuramos atendê-los todos em qualquer horário do dia. Quando eu não estou aqui, tem a minha gerente geral, que é a Adriana, que está atendendo, tem o Glaucio também, que me ajuda. Estão todos aqui aptos a responder o que a pessoa precisa. Mesmo que eu não esteja, eles têm esse conhecimento. Eu fico muito feliz por isso, viu? E, José, a gente viu aqui os principais setores, né? O top 5, setor de cabeleireiros, manicures, né? A gente viu o pessoal de promoção de vendas, comércio varejista também. Como que o senhor analisa esse crescimento, né, dessas principais áreas? Daniela, eu fico contente de saber de tudo isso. Você vê por aí que o comércio varejista, de um modo geral, mesmo esse serviço de prestação de serviço, a gente atende muito bem. Todo mundo que procurar São José dos Campos, ele vai encontrar o que precisa no comércio varejista, em atendimento profissional, e são pessoas boas, a gente tem para tudo isso daí. Isso é bom, porque o nome de São José vai crescendo. Quando se procura alguma coisa, vai em São José que lá tem. E nós sabemos disso. Nós sabemos do porte hoje de São José, que na região é uma mega cidade, né? A gente, eu que como nasci em São José dos Campos, eu sou um cara muito bairrista e vaidoso. Falar de São José para mim, falar um pouquinho bom, eu já começo a me emocionar. Então é um problema. Vai tornando referência, né, isso, cidade. Viu, Gabriel, que você fala de São José, é verdade. O Paulo Ceredo, que está aqui há pouco tempo, ele disse que era músico, pela voz dele deve ser músico, cantor também. Todo músico, quando toca alguma coisa, depois começa a cantar. É o caso dele, viu, Paulo? Eu não vou perder essa oportunidade de uma hora de colocar você numa fria aqui num auditório lotado, como você já tem visto, mas no bom sentido, viu? Fazendo você fazer. Diz que ele é muito bom, que a voz dele é muito baixa, ele tem um grave, e isso aí interessa. Ó, fizeram a propaganda aqui do Paulo, em breve ele estará no Conexão Cultura, até ó, cantando o nosso programa de cultura. Melhor não, cantar eu vou espantar todo mundo, né? Não só os males, as pessoas também. Bom, e falando, gente, em comércio local, a repórter Letícia Keller foi até uma loja aqui da cidade para conhecer a história do negócio, né? A Ângela, empreendedora, como que tudo começou, como que veio o start, os principais desafios. Roda VT. Oi Dani, hoje eu trouxe você e o pessoal de casa para conhecer esta loja em São José, que tem mais de 1 ano e 3 meses de história aqui na cidade. Vamos lá?
Então, Ângela, me conta um pouquinho como que começou a sua história, a história da sua loja aqui com São José. Foi um sonho que Deus tirou da gaveta, né? Há muitos anos eu trabalhei como gerente de loja, moda feminina. E finalzinho de 2019 eu fui dispensada por conta da pandemia. Aí trabalhei em outras empresas, mas o sonho estava ardendo no coração, né? E de repente, como um mover do céu mesmo, Deus me trouxe, essa loja apareceu para mim e eu comecei a pesquisar ponto, fornecedores e Deus trouxe. E deu tudo certo. Faz 1 ano e 3 meses que eu tô com a loja. É um desafio grande, né? Mas diariamente a gente está correndo atrás para poder melhorar, aprender mais. E essa loja, para mim, foi realmente um sonho concretizado, né? É algo que eu queria desde menina. E me conta um pouquinho dos desafios que você passou para a loja estar no patamar que ela está hoje. Então, né? O desafio pós-pandemia, eu acho que todo mundo teve que reinventar, né? Eu vim 20 anos de shopping, mas eu era muito aquela gerente de chão mesmo, né? Que está dentro da loja, atendimento. Eu tive que renovar no Instagram, nas redes sociais, e a gente teve que renovar mesmo o nosso atendimento, tanto no pessoal, né, dentro da loja, quanto no online. Online hoje faz muita diferença. Ele é quase 50% das vendas do diário. Perfeito. E você tem planos para o futuro, alguma expansão? Até outro segmento, talvez o segmento da moda masculina? Olha, eu estou correndo atrás agora para fazer o site, né? Estamos começando a dar andamento na Magnólia no site, a gente está correndo atrás na questão disso e aprender novos desafios mesmo, correr atrás para aprender outras coisas, né? Com marketing, no site eu vou ter que aprender muita coisa, né? Porque, como eu disse, eu não vim desse mundo virtual, né? Depois dos 40 é muito difícil a gente aprender, mas a gente tem força de vontade. Então eu estou vendo que o site, para mim, é algo que tem que ser para ontem, é urgente, né? Então eu estou nessa expansão do site, ampliar para mais lojas no momento ainda não, né? Mas eu quero melhorar o design da loja, mudar algumas coisas para melhorias mesmo, tanto dentro da loja quanto no Instagram, conseguir melhorar o Instagram nesses últimos 2 meses, contratei uma menina do marketing, né, uma profissional, e está dando tudo certo. E o site seria para também vender para outros estados, outras cidades, expandir mesmo a venda para outros lugares. A minha intenção é expandir para o Brasil todo, vender, porque com o site você consegue abranger muito país, né? Então a minha intenção é realmente isso, é contratar uma equipe e montar esse site e começar a vender. Hoje você conta com a ajuda de quantas pessoas mais ou menos aqui? Hoje eu tenho a mocinha do marketing que trabalha para mim e tenho uma vendedora, né? Então hoje somos em 3 na loja. E qual que é o seu recado para as pessoas que pretendem abrir uma loja, algum comércio aqui na cidade? Qual que é o seu recado? O recado que você daria para essas pessoas? Primeiro, o recado seria, se Deus colocou no teu coração, Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para conseguir. Então, primeiro é não ter medo, né? Se Deus está ardendo esse desejo no seu coração, corre, vai se profissionalizar. Eu corri muito atrás no comecinho do Sebrae, né? Fazendo curso, correndo atrás de pessoas que poderiam me ensinar coisas que eu ainda não sabia, né? Porque como eu fui muitos anos gerente, então eu sabia muito dessa parte do chão de loja mesmo, né? Que a gente falava, né? Então aí tem a parte burocrática, tem o marketing, tem muita coisa envolvida. É se profissionalizar mesmo, né? E correr, não tenha medo. Faz um plano de ação e vamos correr atrás para o máximo poder chegar no objetivo. E vai dar certo. Tá, então, agradeço a Ângela por ter disponibilizado o espaço para a gente. A Letícia, é a primeira vez que ela aparece aqui no Diálogo, seja sempre bem-vinda, Lê. Então é isso, né, Paulo? A gente recebeu a Ângela, inclusive falou dos cursos que ela fez no Sebrae. Hoje a gente algo 360, né? Não dá só para pensar na questão de venda, é marketing, é rede social, né? O site que ela falou para você
conseguir vender, né, para todo o país, que é o maior alcance. Muitas das lojas têm maior faturamento no mundo virtual mesmo. E aí a gente falou da capacitação, né? A gente sabe que tem muitas questões sociais por trás também, né? Das referências, das condições que a pessoa tem para ela poder se encaixar melhor no mercado, ou seja, na hora de empreender. E aí é preciso realmente reforçar isso, né? A gente chegar cada vez mais nessas pessoas para que a gente tenha cases de sucesso, né? E não tenha negócios que não vão dar certo para a gente voltar à estaca zero. Você tem razão na sua observação. Gostaria só de retornar um pouquinho para um detalhe. Ela se viu desempregada na pandemia e precisou empreender. Isso a gente entende que é empreendedorismo por necessidade. Que não é demérito nem vergonha. A questão ela foi pesquisar, ela foi aprender a respeito do negócio. Então, você empreender, que você não vê outra alternativa, não tem problema. O problema é fazer isso de maneira sem conhecimento, sem planejar. Vou fazer isso porque meu cunhado está fazendo, está ganhando dinheiro. Porque vi tal pessoa fazer, está na moda, e aí é complicado. Eu preciso entender a minha oferta, ver a minha experiência, analisar as minhas expectativas, aprender mais a respeito do negócio, para que eu faça um bom planejamento e consiga abrir, reduzindo o risco de quebrar. E a lição de casa é o tempo todo. Ela fala, eu preciso sempre me reciclar, preciso sempre aprender, preciso sempre buscar novas formas, né? E ela faz uso dos nossos serviços. É isso mesmo, o tempo todo. O que eu sei hoje muda amanhã e ele perde o seu valor em termos de diferencial de mercado e competitividade. E o mundo digital, tem um amigo meu que diz que você ir para a internet, para redes sociais, é como você nadar num oceano cheio de tubarões. Como é que a gente nada no oceano assim? A gente não sangra. A gente não erra, a gente entra de maneira correta, estruturada, muitas vezes contratando um serviço profissional que tem experiência para que eu tenha presença digital. Talvez eu não venda nada numa rede social, mas se eu não tiver presença digital, não vão me encontrar. Ou se alguém me indicar, fala, passa em tal loja que é muito legal. Hoje ninguém mais anota, não, peraí, passa o endereço. Como é que é o nome, tal coisa? Eu já dou ali uma busca, eu já quero ver o Instagram, quero Face, TikTok e vai por aí afora para ter uma ideia da localidade. Depois eu vou botar algum aplicativo que vai me levar até lá de carro. Se eu não estiver no mundo digital, não estiver de maneira preparada e profissional, eu estou fora do mercado. Já não é mais diferencial, Dani. Assim, obrigação, ou eu né? tenho ou eu estou fora. Sim, e hoje, né, falando, no caso dela é loja, mas o visual, né, conta muito, as pessoas vão lá, vão ver, isso acaba no primeiro momento chamando atenção, né, que pode ser um diferencial também para se tornar uma referência, né, dentro do seu público-alvo, dentro do seu negócio. A gente vai para mais uma pausa, que é bem rapidinho, de novo, e já já a gente retoma para concluir esse bate-papo. Até já! Estamos de volta com diálogos, hoje falando sobre economia local. Paulo, por que é tão importante a gente cultivar a economia local? E aí eu aproveito e te pergunto, né, quais são as práticas, por exemplo, né, uma cidade, para ela incentivar essa prática da economia, né, o que é primordial a gente ter em mente? É fundamental porque a vida acontece nos municípios. Eu moro num país, eu vivo no mundo, no planeta, mas eu moro, o meu endereço, meu CEP está no município. Eu demando saúde, educação, cultura, infraestrutura urbana, transporte, eu demando numa localidade. Então, a economia local sendo pensada, preservada, e aí o poder público criando um ambiente propício para o desenvolvimento do empreendedorismo é fundamental. E aí, onde começa, onde acaba, é 360, não para nunca. Aqui São José é um município muito interessante. O investimento em cultura, na educação, na cultura empreendedora é assim, fantástico. Recentemente foi premiada e reconhecida como prefeitura empreendedora na categoria do fomento à educação empreendedora. O que se produz aqui de conhecimento nesse público é fundamental para que as oportunidades criadas de geração de emprego e negócio possam ser aproveitadas por pessoas capacitadas. Também a gente tem aqui, na grande vocação que talvez seja de São José, uma grande vocação econômica, ser vanguarda,
do desenvolvimento. A gente tem um investimento pesado em tecnologia disruptiva, em gerar conhecimento, esse conhecimento gerar patente e virar negócio, e a gente tem também uma preocupação com segurança, uma preocupação com saúde, para quem mora aqui, quem empreende aqui, também possa ter um ambiente favorável para desenvolver a sua ideia e o seu projeto de negócio. Paulo, rapidamente, quando a gente fala em economia local também, ela é universal, né? Ela democratiza para todos, pelo menos essa é a ideia, esse é o intuito, né? Aí eu falo de diferentes gerações, também idades, cada um com a sua referência, obviamente, mas a ideia, pelo menos central, ela não exclui ninguém, né? É universal nesse sentido. Não é para excluir, mas se eu não tiver gente preparada para aproveitar a oportunidade, eu acabo excluindo. O município turístico do estado de São Paulo, que há 30 anos atrás tinha um potencial turístico enorme em turismo de aventura, ecoturismo. O poder público fez um investimento em legislação, em infraestrutura urbana para que pudesse desenvolver essa atividade. No entanto, a população não estava preparada. Então, as empresas que hoje operam na localidade são todas empresas de fora, que geram emprego, geram renda para a localidade. O município está melhor do que estava 30 anos atrás, mas a população que ali morava não aproveitou. Por isso que é importante eu trabalhar a educação para que as oportunidades geradas através da administração pública e do investimento privado possam ser aproveitados por quem mora nessa localidade. Senão a oportunidade criada vai ser aproveitada por alguém, ou vai embora, vai para outro lugar, e aí o desenvolvimento é gerado em outro lugar. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Excelente. Eu quero até aproveitar para continuar a repercutir esse tema com o José de Faria, que é do Sincomércio aqui de São José dos Campos. José, está por aí? É isso mesmo, né? A gente tem que investir na educação, principalmente, para que a gente consiga ter esse retorno sendo sentido aqui em São José dos Campos mesmo, né? Em casa. Não que não possa sair, né? Quando a gente quer mais é que cresça, né? Mas primeiro a gente tem que pensar aqui na nossa comunidade, no nosso local, para a gente aproveitar, né? Sejam esses talentos, que a população possa ser beneficiada. Daniela, o que você está dizendo é sério. Eu sou o que falo sempre disso aqui. Não adianta procurar por aí. No entorno de São José é São José. Não é que eu estou fazendo porque eu nasci aqui, é porque São José é a maior cidade, está aqui e tem tudo que eles precisam e nós temos tudo com tecnologia em todas as áreas. Se falar da indústria, tem, do comércio, tem, prestação de serviço, tem, e vai por aí afora. Então, São José, na localização geográfica nossa na região, é realmente o que eu costumo dizer às vezes quando eu tenho oportunidade em público. É o principal. Nós estamos aqui, a gente recebe aqui prefeitos do interior dessas cidades menores que a gente gosta, e também está sempre conversando com eles e tal, e vendo, por que você não abre um departamento na minha cidade? Não é porque a coisa fica muito difícil, é caro, tá? Eu tenho que sair pela tangente para que ele não fique com raiva de mim, porque são amigos que eu tenho aqui, amigos que eu tenho na região e simples. Agora, eu sempre defendo São José de todas as formas. O comércio de São José, voltando a falar dele, Daniela, é um comércio bom, não falta nada. Pode achar aí alguma coisa mais tecnológica, científica, que a gente ainda não tenha, mas se não tiver, logo em seguida estão instalando. A gente vê esses seminários que existem, essas palestras que vêm de fora, de outros países, sempre tem um grupo de gente ficando em São José. Então, tudo isso daí atrai, e a gente é feliz por isso. Agora, eu queria dizer que São José é São José. O comércio de São José é São José. Agora, nós continuamos melhorando, viu, Daniela? Porque eu tenho a felicidade, São José tem a felicidade de encontrar o Sebrae por aqui. E depois que eu fiquei conhecendo, então, o Paulo Cereza, na frente disso aí, eu não me esqueço, não me constranjo, nem fico envergonhado de insistir com ele, me traz mais palestras. Ele está sempre trazendo e pondo. Só que eu estou vendo ele falar aqui agora comigo, na próxima eu quero pôr ele na frente também, ele tem que falar tudo isso que ele sabe e que o pessoal dele também sabe.
não tem um deles que seja mal informado e que não fale bem. Mas o Paulo, é meu amigo e você sabe, né, Daniela? A gente tem que preservar os amigos e os amigos bons. Sem E eu dúvida. espero que ele continue sendo meu amigo bom, viu, Paulo? Sempre, seu Faria. Que honra poder aí contribuir. Tá? Aceito o desafio, uma honra poder estar um dia aí. É isso. Paulo, e aí é importante a gente fortalecer também, né, essa ligação entre o setor público e privado nesse sentido, né? E aí, seja por meio da educação, mais políticas públicas. Sim, o SEBRAE entende que o setor público, a gente fala em prefeitura, empreendedora, ela tem ali a sua grande missão de criar a estrutura, o ambiente propício para que a cidade se desenvolva. E repito o exemplo, 360, eu começo com educação, eu vou para a infraestrutura urbana, distribuição de energia, água, luz, segurança, logística, locomoção, tudo isso uma empresa leva em consideração antes de vir se instalar, as grandes empresas. Oferta de mão de obra qualificada, proximidade com eixos de escoamento de produção, tudo isso é importante e deve ser levado em conta, e essa é a missão que o setor público tem, inclusive de oferta de conhecimento estruturado. O SEBRAE tem parcerias com todas as prefeituras no estado de São Paulo, na nossa região, 18 municípios do SEBRAE em São José dos Campos, também nós temos parcerias para ofertar conteúdo técnico, isso é fundamental. O setor privado, ele vai aonde ele encontra demanda para a oferta que ele tem. Se eu tenho um lugar onde o desenvolvimento está acontecendo, geração de emprego, eu tenho demanda sendo gerada, então a iniciativa privada vai procurar se instalar ali. Se eu quero instalar uma fábrica que vai atender todo o mundo, global, eu vou olhar mão de obra, eu vou olhar estrutura urbana, fornecimento de energia. Imagina instalar uma empresa grande, milhões de dólares de investimento e acabar a luz toda hora. Então, eu vou olhar essa questão da estrutura urbana, do serviço urbano de oferta de fatores e também da facilidade de escoar. Vou atender o mundo e me instalo num lugar que demora uma barbaridade para chegar, a estrada interrompe, não tem, então a posição logística também é importante se você for atender o mundo todo. E aí, cada localidade, cada prefeito, dentro da sua vocação, do seu olhar estratégico, visa criar condições para que as vocações, para que a iniciativa empreendedora na localidade possa crescer. Uma vez crescendo, preciso de novo alimentar o cidadão com conhecimento para que ele possa aproveitar as oportunidades que eu estou gerando ali na cidade, na economia local, na região onde eu estou. E é bacana, né, a gente ver projetos, né, que começam bem pequenininho, formiguinha, e aí a gente vê, né, o potencial que ele tem de chegar. Isso é importante também, né, porque incentiva mais pessoas, né, ter a dimensão de como chegou. Sim. Eu acho que acaba motivando, né, quem está diretamente envolvido e outras pessoas também a disseminarem esses projetos. Sim, é constância de propósito. Para que a gente consiga criar desenvolvimento, para que a gente consiga ter diferença, para que a gente consiga promover o crescimento do meu negócio, da minha cidade, do que quer que seja, é necessário empenho e dedicação todos os dias, não só de vez em quando. Essa frase do Oscar Schmidt. Para vencer é necessário empenho e dedicação, todos os dias, não só de vez em quando. E essa constância de propósito, numa linha estratégica bem definida, é que garante que uma região, uma localidade vai crescer, vai se tornar um polo de desenvolvimento regional. É quando a política pública, alinhada com a iniciativa privada, eles vão numa direção estratégica bem definida, o que a gente vê por aqui. E aí a gente vê outros temas diretamente relacionados com uma questão social também, dessa ascensão, autoestima, né, que acabam estando relacionadas diretamente com esse crescimento, né? As pessoas tendo mais oportunidade, consequentemente criando, né, melhorando de vida ali no seu entorno, é bem interessante, né, Paulo? A gente tem um desafio no Brasil que é bem ligado à questão da autoestima e autoimagem. As pessoas que estão em vulnerabilidade social muitas vezes estão há tanto tempo nessa condição que perderam a esperança, a gente tem um desalento, ou que começam a acreditar que o lhe cabe na sua estadia nesse planeta, o tempo que tiver, é justamente essa vida desprovida de muita condição. Romper com esse modelo mental, essa condição, é um desafio muito grande. Hoje pela manhã, nós tivemos ali 70 organizações civis que atendem a população em vulnerabilidade social,
justamente para mostrar o que o Sebrae pode fazer por essas pessoas e pedir ajuda para eles, para que a gente consiga quebrar esse ciclo da dependência, esse ciclo da pobreza, da tristeza e mostrar que existe a possibilidade da gente migrar, mudar a condição do nosso entorno. Não estou falando de todo mundo andar de Ferrari, mas estou falando de você, por exemplo, poder dormir todo dia com segurança alimentar. Já é uma grande vitória. Digna, né? Vida que digna. Deveria ser o básico para todo mundo, é o mínimo, né? Sim. Infelizmente a gente não tem isso. E rapidamente, para concluir, até tem pesquisas que mostram isso, né? Que a pessoa, até para ela conseguir desenvolver alguma coisa, ela precisa de um ambiente estável e seguro. E infelizmente não é a nossa realidade no país, muitas vezes na cidade, né? Muitas pessoas não têm essa condição mínima. Então a gente espera que isso, né, vá mudando com o tempo e a economia local também, de certa forma, seja uma ferramenta, um instrumento para a gente conseguir ir mudando essa realidade. Paulo, muito obrigada, viu? E seja bem-vindo sempre aqui no Diálogos. Agradeço demais o espaço, Dani, e principalmente a oportunidade de poder fazer diálogo com meu amigo Faria. Eu tenho profundo respeito, né? E é aqui na TV Câmara, que é um órgão muito sério de imprensa. Contem sempre comigo, estou à sua disposição. É isso, muito obrigada, viu? Quero agradecer também Paulo de Faria, do Sincomércio aqui de São José. José de Faria, muito obrigada, viu? E seja bem-vindo sempre. Daniela, eu que tenho que agradecer, viu? Se você passar daqui para frente e me chamar só de Faria, fica melhor. Ah, tá joia, é verdade. José é um nome que eu tenho por batismo, mas eu não gosto muito dele. E agradecer a gentileza do meu amigo, o Paulo, que ele o Paulo, você é realmente um grande Paulo. Ele tem a equipe dele toda, que são todos bons, mas tem que ser dirigido por um cara. Então, o Sebrae, viu, Daniela, ele ensina todo o comércio e apoia todo o comércio em todos os setores de São José. Não é um trabalho integrado, né? Que seja dele ou não, ele vai estar dizendo o que ele diz aí, me deixando. Ô Paulo, me perdoe, eu tenho que te atender melhor quando você vem aqui, que vão me avisar que você está aí, eu vou descer e vou ficar com você lá embaixo, viu? É isso, muito obrigada, seu Faria. Um abraço para o Paulo, viu? É isso, é um trabalho integrado. Muito obrigada, viu, seu Faria, aqui representante do Sincomércio de São José dos Campos. E é isso, pessoal, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, acesse o youtube.com/TV Câmara SJC. Vocês podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3, o 7 da NET e também o 9 da Vivo. Não tem desculpa para não assistir a TV Câmara, porque tem bastante opção. Opção é o que não falta. Quero agradecer também a Mayra, a Tamires e o Luiz Fernando, intérpretes de Libras, que estiveram com a gente durante todo o programa. E é isso, a gente fica por aqui. Mais semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde. E eu espero vocês. Até mais!